galera, e após o Felipe Luiz ele explanar o jogador Pedro do Flamengo ali durante a coletiva de imprensa, parece que as coisas deram muito ruins. Alguns comentaristas ficaram revoltados e deram a sua opinião. Inclusive, pessoas que trabalham ali com o Pedro já estão procurando alguma possibilidade, uma proposta para o Pedro sair do Flamengo. Deu ruim então, hein? E tanto Mauro César, o Pilhado e o Craque Neto deram a sua opinião sobre essa treta que tá acontecendo no time do Flamengo. Veja só. Zenit da Rússia, que acabou de levar o Gerson, tem interesse no Pedro. Antes que alguém copie essa informação, né, e publique como se fosse exclusiva, como já aconteceu aí anteontem, o Zenit tem interesse no Pedro. Foi uma apuração que eu fiz em conjunto com o Júlio Miguel Neto e ela acontece desde o dia 5 de julho. O Zenit teria um interesse inicial em pagar 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa situação da coletiva do Felipe Luiz, o staff do Pedro vai levar em consideração qualquer proposta e vai levar ao Flamengo. Agora, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Eu não acredito que o Flamengo, depois dessa situação, vá aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros. Talvez por 20, por 25 milhões de euros. A situação é, o staff do Pedro, depois de ontem, tá louco para tirar o Pedro do Flamengo. Parece que não tem mais clima do Pedro dentro do clube. E o Zenit, antes que alguém copie essa informação, tô dando aqui em primeira mão, em conjunto com o Júlio Miguel Neto, tem interesse no Pedro. E dinheiro para tirar eles têm, como tiraram o Gerson. Então, mais uma informação exclusiva aqui sobre essa situação do Pedro. Eu vou continuar incomodando os coleguinhas da imprensa, porque eu vou trabalhar muito. Depois que eles copiaram minha informação que o Pedro tinha se envolvido em polêmica no treino, tinha deixado o treino na maior cara de pau, agora é que eu vou trabalhar ainda com mais vontade. Vamos ver se vão copiar mais uma informação, se dessa vez vão dar crédito ou não, porque eu duvido que me deem crédito, mas tá aí mais uma informação exclusiva sobre a situação do Pedro. Zenit já é um clube interessado no atacante. O Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos. Mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite, e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Só para dizer que o Felipe Luiz acabou de confirmar tudo o que eu trouxe em primeira mão. Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa vagabunda copiou a minha informação exclusiva e colocou dentro de matériazinha, inclusive do Globoesporte.com. Mas uma mensagem que eu passo para eles: continua me assistindo, continua atrás de mim, porque eu vou continuar trazendo notícia exclusiva. Quando eu solto uma notícia, é porque eu apuro pra caramba, eu trabalho pra caramba, e eu não preciso ficar me garantindo na informação dos outros.
Cara, muito orgulho, porque o Felipe Luiz acabou de confirmar, disse que foi lamentável, disse que se o Pedro, se ele não fizesse nada com o Pedro, ia contaminar o grupo, e foi tudo que eu trouxe. Foi tudo que eu trouxe. Então é orgulho pra caramba do meu trabalho. E quem às vezes tenta falar, será que o pilhado tá dizendo a verdade? Confia mais, porque o meu trabalho é muito sério. Não é como de muito vagabundo que fica copiando a informação dos outros sem dar crédito, não. Então, pode seguir, pode acompanhar, porque eu trago notícia em primeira mão, porque eu sou trabalhador, não sou copiador de notícia dos outros, não. Só um recadinho pra essa Globo lixo que pegou minha informação, copiou descaradamente e não deu crédito. Mas eu trabalho pra vocês, fica tranquilo, tem muita gente incompetente aí dentro. Eu deixo vocês copiarem. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro. Para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz. Aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. Bom, pessoal, mas a questão é que muitas pessoas ali, alguns comentaristas falaram que, não todos, mas alguns falaram que o Felipe Luiz ele errou em ter falado isso publicamente. Trouxe à tona esse problema que é interno do Flamengo. Cara, eu entendo um ponto, discordo do outro. Cara, temos que entender que o Flamengo ele tem uma torcida. E essa torcida, sim, tem que entender, tem que saber o que tá acontecendo. Não faz sentido nenhum o Pedro ele ter essas atitudes extra-campo, não querer dar o seu máximo, ganhando o que ganha e ficar só por aquilo. A torcida, sim, precisa de uma satisfação. E entre o Pedro e o Felipe Luiz, eu prefiro o técnico Felipe Luiz. Eu vi alguns torcedores que não torcem para o time do Flamengo, cara, impressionado, feliz com a atitude do técnico Felipe Luiz, dizendo, eu queria um técnico desse no meu time. Para vocês verem que muitas pessoas concordaram com a atitude do Felipe Luiz. Felipe Luiz, na minha opinião, fez certo, ele estava certo em falar aquilo. Se o cara não quer jogar, se o cara não quer dar o máximo, cara, tira ele. Se for preciso, que coloque outro. Não adianta nada o cara ganhar o que ganha e não se entregar para o time. Até porque é o time que paga o salário dele. Então o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, tá certo. E o Pedro, se não tiver satisfeito em jogar no time do Flamengo, que ele saia. Teve até torcedores falando que venha para o Palmeiras, que venha para o Corinthians. Cara, se for necessário, sim. Mas do jeito que tá, não dá. Que ele possa repensar nessas atitudes dele. Talvez, se quiser mudar, beleza. Tudo legal. Inclusive, nas redes sociais do Pedro, muitos torcedores do Flamengo criticaram ele, mas também demonstraram um certo apoio, falando que caso ele mude
a torcida vai apoiar porque sabe quem é o Pedro, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Pedro ele vai se pronunciar sobre o caso ou ele vai sair do time do Flamengo, que aparentemente é o que tá acontecendo nos bastidores. Comenta aqui embaixo, quero muito saber a tua opinião. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos e até a próxima.